Amados irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, a Virgem Mãe que se manifesta por meio do índio Juan Diego aos povos indígenas, tão massacrados na América Latina e não diferentemente massacrados em excesso no nosso país. Com a chegada dos portugueses, nações, povos indígenas foram dizimados, e muitos, e ainda continuam sendo dizimados. Pelo desrespeito nosso para com eles, pelo desrespeito das autoridades para com eles, pela ganância do povo de lucro, invadindo suas terras, cada vez mais, fazendo com que os povos e nações indígenas continuem sendo dizimados ou vão se aglomerando em pequenos espaços. Tudo em nome do progresso, tudo em nome do lucro, mas tudo, de fato, em nome da ganância do homem, que não sabe, não aprende a respeitar o outro como filho de Deus, que não aprende a respeitar o direito daqueles que aqui viviam, que eram donos destas terras. Queridos irmãos e irmãs, a Virgem de Guadalupe, ela se torna para nós patrona de toda a América Latina. América de povos sofridos. Maria, que diante de todos nós deseja encher o nosso olhar da graça de Deus. Assim se manifesta a imagem que fica estampada no avental do indígena, no manto do indígena, tem no seu olhar o próprio rosto, a figura do indígena. É preciso nós deixarmos que o nosso olhar, meus irmãos, se cruze com o olhar de Maria, que é solidária, que é compassiva, que é toda bondade, que tem para conosco atitude materna, de quem cuida, ampara, e por isso nós sempre nos dirigimos a ela
nas diversas invocações da ladainha, suplicando: rogue por nós. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho nos coloca diante de Maria, que vai ao encontro de Isabel. Horas, Isabel, já em idade avançada, não podia ter filhos. Zacarias era sacerdote no templo, e a linhagem sacerdotal era uma linhagem hereditária. Não podendo ter filhos, Zacarias não teria o seu sucessor no templo. Não podendo ter filhos, a família de Zacarias era considerada que não tinha sido abençoada por Deus, pois para os homens da antiga aliança eram necessários 3 coisas para sentirem-se abençoados por Deus: viver longos anos, ter um espaço onde criar sua família e ter filhos. Muitos filhos. Os filhos eram sinal da bênção de Deus. E Zacarias mais Isabel não tinham seu filho. Maria, ao saber pelo anjo que no ventre de sua prima, já idosa, estava sendo gerado uma criança, ela vai de encontro a Isabel. Maria vai curar a ferida, a chaga do preconceito que Isabel vivia. A própria Isabel dirá: o Senhor olhou para a humilhação de sua serva. Amados irmãos e irmãs, é preciso compreendermos que Deus não nos deixa na humilhação. Deus sempre nos ampara, sempre está ao nosso lado, sempre é nossa força e nossa luz. E se vale do seu Filho, o Cristo, o bom Jesus, para libertar-nos de tudo que nos oprime, de toda maldade, de tudo que nos impede de viver na sua graça. Ao chegar próximo a Isabel, Maria vai saudá-la. Qual é a saudação? A saudação entre os judeus é justamente a bênção: o Senhor esteja contigo. Amados irmãos e irmãs, e a criança pula de alegria no ventre de Isabel ao sentir que com Maria Deus traz a cura espiritual para aquela que vivia os sofrimentos do preconceito, para aquela que se sentia angustiada por não ter tido um filho. Maria não só traz alegria para Isabel, mas traz em seu ventre a cura, a libertação, o próprio Filho de Deus, o libertador, para devolver a Isabel a verdadeira alegria. Diante das palavras de Maria e de Isabel, nós devemos, meus irmãos e irmãs, aprendermos a valorizar os encontros que temos cotidianamente com nossos irmãos e irmãs. Os encontros que temos com nossos familiares. Os encontros que temos com nossos amigos. Os encontros que temos até mesmo com os que não conhecemos. Pois Deus se manifesta por meio de nós a eles e pode se manifestar por meio deles a nós.
Que a nossa saudação seja uma saudação sempre abençoada para com os nossos irmãos. Numa sociedade que nega a Deus, hoje cada vez mais nós percebemos a ausência da bênção dos pais, dos tios, dos avós, dos padrinhos para os seus afilhados e filhos. Nem sempre as pessoas gostam de abençoar. Existem aqueles que dizem até a criança: não me toma a benção que fica parecendo que eu sou velho. Não é? Isto é muito triste. É porque nós não conseguimos perceber a grandiosidade da bênção de Deus para nós. Não é a pessoa que abençoa por si, é Deus que nos abençoa. É Ele que nos enche da sua graça. É Ele que nos preenche do seu amor. É Ele que para nós se torna cada vez mais luz a iluminar nossa vida, força a orientar nossos passos. Então, meus irmãos e irmãs, assim como Maria vai saudar Isabel abençoando-a, nós também possamos reaprender a abençoarmos uns aos outros, sendo sempre sinais da graça, do amor e da bondade de Deus para com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.